Olá! Bem-vindos ao meu canal. Enquanto organizações internacionais denunciam com veemência o regime iraniano por execuções sumárias, torturas sistemáticas, repressão brutal a mulheres, minorias e opositores, o presidente Lula opta por uma postura ambígua e, por vezes, conivente com um dos regimes mais repressivos do mundo. A aproximação diplomática com o Irã, e ainda mais grave, a defesa velada do grupo Hamas, responsável por atos de terror, levanta questionamentos éticos e morais sobre a política externa brasileira. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o Irã consolidou um regime teocrático sob liderança suprema, onde instituições religiosas e militares como o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, exercem controle sobre estruturas civis e judiciais. A morte do presidente Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero em maio de 2024 e a ascensão de Masoud Pezeshkian marcaram uma transição formal, mas a política de repressão permaneceu inalterada. همه رو متاثر کرد. رئیس جمهور و همراهانشون در اینجا دچار سانحه شده. اینجا ایران است. مردان و زنان فرهیخته‌ای داره مگر اجازه میده به شما هر کاری بکنید. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد. اگر کسی هم به هر دلیلی باور اونچنان نسبت به حجاب نداره اما پایبندی به قانون جامعه رو قانون که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی رقیب دولت عملکرد 4 ساله خود اوست. تمام دنیا دارن احساس میکنن این قدرت و این توانایی رو از مقاومت و ایستادگی در مقابل رژیم پوشالی. اینجا که می‌بینید دقیقاً محل سقوط این بالگردیه که متاسفانه O Irã viveu dias de guerra aberta, com ataques aéreos de ambos os lados. Durante esse conflito, famílias de presos políticos em Evin vivenciaram momentos de pânico e insegurança, temendo pela vida dos entes queridos vulneráveis em celas sem sistemas de alerta ou saídas de emergência. O Irã permanece entre os países com maior número de execuções anuais. Em 2024, pelo menos 975 pessoas foram executadas, cifra recorde desde 2015. Mais de metade dessas sentenças foram por infrações relacionadas a drogas, 43% por assassinato, e o restante por crimes ligados à segurança nacional ou ofensas sexuais. Ao menos 4 execuções foram públicas, com processos marcados por tortura e ausência de defesa legal adequada. Com a eclosão do conflito com Israel, aumentaram drasticamente as prisões por suposta colaboração com serviços de inteligência inimigos. Autoridades anunciaram julgamentos e execuções expedidos sob os artigos de Moareb, inimizade contra Deus, e Efsad Fewars, corrupção na terra. Leis amplas que permitem condenar pela prática de liberdade de expressão ou associação. Em 17 de junho de 2025, o Parlamento aprovou projeto acelerando pena de morte para espionagem, vinculando automaticamente esse crime à pena máxima, mesmo sem comprovação de homicídio intencional. Entre os condenados, estão acadêmicos como a Madreza Jalali, sentenciada em 2017 após confissões obtidas sob tortura, e outros prisioneiros aguardando execução em Evin e Urumia. A ONG Center for Human Rights em Irã alertou que pelo menos 54 detentos políticos no corredor da morte correm grave risco de execução sob o pretexto de retribuição durante o conflito. As práticas de tortura e desaparecimento forçado são sistemáticas. Detidos, especialmente aqueles acusados de delitos políticos, sofrem espancamentos, choques elétricos, suspensão pelo pulso e uso de agulhas sob as unhas para extrair confissões. Muitos permanecem em regime de inumação, sem contato com familiares ou advogados, em centros de detenção oficiais e clandestinos. A televisão estatal exibe regularmente confissões de prisioneiros, obtidas sob coerção, para legitimar prisões e sentenças. Essas imagens são empregadas como ferramenta de intimidação à população, sinalizando que qualquer crítica ao regime será tratada como ameaça à segurança nacional. Segundo relatos do portal Anistia Internacional, vários prisioneiros políticos morreram em circunstâncias suspeitas. Em agosto de 2024, Mohamed Mir Mousavi foi detido e seu óbito foi inicialmente atribuído a um ataque cardíaco. Posteriores imagens de seu corpo ferido sugeriram espancamento e negativa de socorro médico. A partir de setembro de 2022, o movimento Women, Life, Freedom sacudiu as ruas do Irã em reação à morte de Gina Mahsa Amini em custódia policial.
Uma jovem de 22 anos morreu depois de ter sido detida pela polícia por desrespeitar as regras de vestimenta impostas no país às mulheres. Testemunhas disseram que Mahsa Amini foi colocada em uma van por não se vestir de maneira adequada. Ela teria sido agredida por policiais. As imagens da jovem internada em coma causaram uma revolta no país. Houve protestos após a notícia da morte de Mahsa. Em uma rede social, um político lembrou que o líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, já condenou a polícia americana pelo assassinato de George Floyd e pediu que Khamenei tenha a mesma postura com os policiais agora acusados de agredir Mahsa Amini. As forças de segurança responderam com violência extrema, disparos letais, prisões em massa, tortura e agressões sexuais contra manifestantes, inclusive menores. Milhares de manifestantes, ativistas, estudantes e jornalistas foram detidos e submetidos a julgamentos sumários, com penas de prisão, morte ou punições corporais como flagelação. O processo tem implicado familiares de vítimas, buscando impedir cerimônias de memória e silenciar vozes dissidentes. No ambiente acadêmico, mais de 20 professores foram demitidos ou suspensos por críticas ao governo, e centenas de estudantes sofreram sanções disciplinares por envolvimento nas manifestações. Mulheres no Irã vivem sob leis discriminatórias que regulam casamento, divórcio, herança e até vestimenta. A obrigatoriedade do véu islâmico é aplicada com rigor crescente desde o assassinato de Amini, através do Plano Noor, que envolve monitoramento eletrônico de rostos e patrulhas no trânsito. Em dezembro de 2024, entrou em pauta a Lei de Proteção da Família pela promoção da cultura da castidade e hijab, prevendo pena de morte para ativismo pacífico contra o véu, além de multas, prisão, chicotadas e restrições à educação e trabalho para infratoras. O projeto foi temporariamente suspenso após intensa mobilização internacional, mas permanece como ameaça. Os feminicídios dispararam em 2024, com 179 casos, em comparação a 55 no ano anterior. Muitas vítimas foram mortas por crimes de honra ou disputas familiares, evidenciando falhas na proteção jurídica das mulheres. Perseguição étnica e religiosa também é um fator marcante no Irã. A minoria Bahá'í, considerada herética pelo Estado Islâmico, sofre perseguição sistemática, prisões arbitrárias, confisco de bens, bloqueio de acesso à educação e trabalho, e negado reconhecimento religioso. Como é que surgiu a fé Bahá'í? A fé Bahá'í, como você citou, ela surgiu em 1844 na Pérsia. O Irã era um país muçulmano, né? A origem da religião no Irã, a mais remota é do zoroastrianismo. Sim. Com a invasão dos árabes começa o Islã e depois uma vertente que é conhecida como o Islã xiita. A fé Bahá'í nasceu no seio do Islã xiita no século XIX. Só que era uma religião revolucionária. Acreditava em princípios que mudaram a essência da visão dos persas. O primeiro exemplo que mais vem à cabeça das pessoas é a fé Bahá'í trouxe a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso é impossível no Islã. Essa versão do Islã que é adotada no Irã realmente é impossível. Entender que o homem e a mulher têm os mesmos direitos, que a mulher não precisa cobrir a cabeça, que a mulher pode atuar em todas as áreas do conhecimento humano com liberdade. Existe um tipo de escritura sagrada na fé Bahá'í? Você sabe que todas as religiões têm... o judaísmo é a Bíblia, a Torá, o Alcorão, os Vedas, Bhagavad Gita. Dentro da fé Bahá'í existem vários livros. Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, como você falou, ficou 40 anos preso. Durante esse período, ele escreveu inúmeros livros. Tem 4 ou 5 que são mais famosos, que é o Kitab al-Aqdas, que é o mais famoso, Palavras Ocultas. Tem um livro místico maravilhoso que eu recomendo para todas as pessoas que buscam o caminho místico, que chama Os 7 Vales. Tem outro livro que chama o Livro da Certeza. Quer dizer, é uma literatura vasta e cada um deles tem um aspecto específico. Um fala de doutrina, outro fala de aspectos místicos, outro é um livro de conselhos, de aforismas, que é o Palavras Ocultas, que também é fantástico. Tudo pode ser baixado de graça na internet ou você pode procurar na editora Bahá'í para comprar. Áreas de maioria curda e baluchi sofrem execuções desproporcionais. Em 2024, ao menos 108 prisioneiros baluchi e 84 curdos foram enforcados, representando 20% do total de execuções, muitas vezes sem julgamento justo. Segundo o Centro de Direitos, cristãos convertidos do islamismo e outras minorias religiosas enfrentam detenção em massa e processos por propaganda contra a segurança, com aumento de prisões 6 vezes maior em 2025. O governo censura a imprensa independente,
bloqueia aplicativos de comunicação e fecha sites críticos. Jornalistas, artistas e acadêmicos são detidos sob acusações vagas de propaganda contra o Estado ou colaboração com inimigos. Em 2024, pelo menos 125 jornalistas foram processados, 40 deles mulheres, muitas reportando sobre direitos humanos. A prisão de Evin, em Teherã, é símbolo da repressão política. Destacam-se relatos de superlotação, tortura e negação de cuidados médicos. Durante os bombardeios israelenses de junho de 2025, o ataque à ala central gerou caos, ferimentos leves em detentos e temor de execuções sumárias aproveitando-se do estado de guerra. Familiares e ONGs, como o Center for Human Rights em Irã, pediram a liberação temporária de prisioneiros políticos, invocando leis que permitem soltura condicional em tempos de guerra. O pedido, contudo, foi ignorado pelas autoridades. Organizações como Human Rights Watch, Anistia Internacional e o Escritório do Alto Comissário da ONU condenaram as violações. Em junho de 2025, no 59º período de sessões do Conselho de Direitos Humanos, o relatório da ONU revelou aumento de execuções, alegações de tortura e falta de acesso ao devido processo legal. Comunicações de especialistas e relatores especiais pediram sanções direcionadas contra líderes responsáveis e apoio a mecanismos independentes de apuração de crimes de lesa humanidade. Diversos relatórios de organizações internacionais de direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, denunciam que o Irã adota uma política extremamente repressiva contra pessoas LGBTQIA+. A homossexualidade é criminalizada no país e pode ser punida com prisão, tortura e até pena de morte. Casos documentados mostram que gays, lésbicas e pessoas trans enfrentam constantes ameaças, perseguição estatal, abusos físicos e psicológicos, além de terapias de conversão forçadas e até cirurgias compulsórias de redesignação sexual, muitas vezes usadas pelo regime como forma de eliminar a homossexualidade. O governo iraniano trata a orientação sexual como crime e desvio moral, e há registros de execuções públicas de indivíduos acusados de sodomia. O clima de medo é agravado pela censura e pela vigilância policial, o que impede vítimas de denunciarem abusos. Essa realidade cruel revela um sistema institucionalizado de opressão que fere gravemente os direitos humanos mais básicos. O governo brasileiro condenou os ataques nas instalações nucleares do Irã. Além disso, as autoridades do governo veem força do bloco do BRICS neste conflito pela integração dos países do Oriente Médio. Quem traz as informações neste domingo de cobertura de Breaking News é o nosso grande analista de política e economia, o Caio Junqueira. Caio, seja bem-vindo, meu amigo, aqui à cobertura do Breaking News do Agora CNN. Primeiro, eu gostaria que você analisasse essa nota do Itamaraty, porque ela usa termos muito duros, ela fala em repúdio veemente ao ataque dos Estados Unidos. Quando a gente olha para a linguagem diplomática, termos utilizados dessa maneira, veementemente, são um pouco duros. Vão além do que a gente espera da diplomacia mundial. Isso indica de que realmente o governo brasileiro, nesse caso, vai se posicionar daqui para frente de uma maneira um pouco mais direta? Bom, vamos lá, Uribe. Boa tarde a todos. Sim, essa condenação com veemência, né, já desde cedo as autoridades ali, tanto do Itamaraty quanto do Palácio do Planalto, que a gente vinha conversando neste plantão, neste Breaking News, Uribe, já vinham sinalizando uma condenação no bastidor ali, né, ainda extraoficial, por dois motivos principalmente, Uribe. Primeiro, porque eles consideram que o ataque, tanto os ataques de Israel contra o Irã, quanto agora o ataque dos Estados Unidos, ferem a soberania do Irã. E segundo, tem uma segunda motivação aí, que é justamente o bombardeio sobre uma base nuclear, né? Sobre bases nucleares, que é muito questionável do ponto de vista da comunidade internacional. Tem inclusive protocolos, porque isso expõe muito, não só a população do Irã, mas dos países vizinhos também, podendo ali ter uma escalada, ali ter um problema nuclear ao atacar e bombardear essas bases nucleares. Então a fundamentação dessa nota, que depois acabou saindo uma nota oficial, confirmando até esses bastidores que a gente vinha tendo informação mais cedo, é nesse sentido. Fere a soberania do Irã, na visão do governo brasileiro, e também rompe ali com protocolos internacionais de que não devem ser bombardeados bases nucleares. Agora, para além disso, Uribe, tem ali uma perspectiva também de um desafio muito grande, eu ouvi bastante isso hoje, para a cúpula dos BRICS, que vai acontecer no dia 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. E por que é um desafio? Porque o Irã faz parte
dos BRICS. Tem outros países muçulmanos, como a Indonésia, né, a maior nação muçulmana do mundo, também faz parte dos BRICS. Tem países do Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que faz parte também dos BRICS. O Egito, né, ali também é muito próximo dessa região de conflito, também faz parte dos BRICS. Então, os diplomatas com que eu conversei, eles colocam uma posição desafiadora para o Brasil e para todos os países dos BRICS, porque esse ataque ocorre há poucos dias, ali, há poucas semanas, dessa cúpula que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil está exercendo ali a presidência rotativa temporária dos BRICS e tem um país agredido, vamos dizer assim, que é o Irã, que integra o BRICS. Uribe. Ao se calar diante das graves violações de direitos humanos no Irã e preferir um discurso relativista em relação ao Hamas, Lula compromete não apenas a imagem do Brasil no cenário internacional, mas também os princípios democráticos e humanitários que deveriam nortear nossa diplomacia. A Turquia fica entre a Europa e a Ásia. Tem quase 78 milhões de habitantes e uma economia que movimentou em 2009 863 bilhões de dólares. A partir do diálogo intensificado com o Brasil, as trocas comerciais chegaram a $1 bilhão no ano passado, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na visita do primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan ao Brasil, foram assinados 4 acordos nas áreas energética, comercial, agrícola e de normas técnicas, além do plano de ação da parceria estratégica Brasil-Turquia. Mas o assunto que dominou a passagem de Erdogan pelo Brasil foi o programa nuclear do Irã. Tanto o primeiro-ministro turco quanto o presidente Lula defenderam que a República Islâmica está cumprindo o acordo assinado em Teherã. Erdogan e Lula também pediram o apoio da comunidade internacional e reafirmaram que novas sanções neste momento não viriam em boa hora, já que os primeiros passos foram dados. O presidente Lula questionou a desconfiança de outros países em relação ao acordo. É preciso que as pessoas digam claramente se querem construir possibilidade de paz ou querem construir possibilidade de conflito. A Turquia e o Brasil são pela paz. Acho que o Irã está cumprindo até agora aquilo que acertou com a Turquia e com o Brasil. Essa questão de sanções ou não sanções, ou seja, vamos aguardar. A agência tem a carta do Irã, leia, estude, discuta. A única coisa que eu posso dizer, se eu puder dar conselho a alguém, é que só haverá acordo se quem tiver em volta da mesa negociando sair de casa de manhã para negociar, com a cabeça aberta para negociar. A Agência Internacional de Energia Atômica, ligada à ONU, revelou que o Irã acelerou o enriquecimento de urânio e realizou testes nucleares secretos. Segundo o documento divulgado, nos últimos 3 meses, o regime iraniano aumentou o estoque de urânio enriquecido. O material estaria em um nível próximo ao grau de pureza necessário para a produção de uma bomba atômica. O relatório também mostra que o país realizou atividades nucleares secretas em seu território. Nas últimas semanas, Estados Unidos e Irã realizaram 5 reuniões em busca de um acordo sobre o programa nuclear do país. O governo iraniano nega que as ações tenham fins militares. Agora, 21h19, horário de Brasília, entramos em cobertura especial aqui na Jovem Pan. A gente fala sobre um anúncio feito há poucos minutos pelo presidente americano Donald Trump, que anuncia ter atacado instalações nucleares do Irã. A tensão no Oriente Médio, então, se intensifica a partir do anúncio feito pelo presidente americano em suas redes sociais. Em uma declaração surpreendente pelas redes, o ex-presidente dos Estados Unidos, aliás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos da América conduziram um ataque aéreo bem sucedido contra 3 instalações nucleares iranianas, Fordow, Natanz e Esfahan. Segundo a publicação, todas as aeronaves envolvidas já teriam deixado o espaço aéreo iraniano em segurança após lançarem uma carga completa de bombas sobre o complexo de Fordow, uma das instalações nucleares mais fortificadas do Irã. Se você se importa com os direitos humanos e a dignidade de todas as pessoas, é fundamental não se calar diante dessas atrocidades. O que acontece no Irã não pode ser ignorado nem relativizado por interesses políticos ou alianças ideológicas. Compartilhe este vídeo.
Deixe seu comentário e ajude a espalhar essa informação. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que expõem verdades que muitos tentam esconder. Ative as notificações para receber os próximos vídeos. Curta e compartilhe para dar visibilidade ao tema. Comente sua opinião. Sua voz também é resistência. Espalhe a verdade. Direitos humanos não têm fronteiras.